Pois é, meus amigos, está muito frio aqui em Guarulhos hoje, né? Bem cedo, são 4 horas da manhã, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o Igor Thiago e a importância que ele tem nessa seleção brasileira. Vou começar aqui dizendo que a partida do Igor Thiago não foi uma partida muito boa, né? Ele teve boas oportunidades de finalização e acabou por desperdiçar, e a gente sabe que na Copa do Mundo esses erros não podem ser cometidos. A gente sabe que se sobrar uma bola no pé do Igor Thiago e ele como um centroavante, ele tem a obrigação de aproveitar da melhor maneira possível, marcando gols. E infelizmente não foi isso que a gente viu no clássico ontem contra o Egito, porém tem coisas boas pra gente falar aqui, pra mim falar pra você aqui, pra gente ter uma relação bem próxima, você, meu ouvinte, né? E meu telespectador e eu, o apresentador, aqui nós temos uma ligação e na minha visão, Igor Thiago ele tem um papel importante nessa seleção brasileira. O Igor Thiago ele é um cara que consegue dar um dinamismo para o ataque da seleção que a gente não vinha tendo nos últimos anos e eu gosto do Igor Thiago como esse centroavante, não, esse atacante mais móvel. Ele é um cara que encosta nos meias, então ele encosta no Bruno Guimarães, ele encosta no Casemiro, ele é um cara que, além de tudo isso, faz uma parede muito boa, então ele é um cara que, para segurar a bola, se o Brasil precisar que alguém segure a bola, é importante colocar o Igor Thiago, é um cara que tem muita potência física e apesar disso não é um cara lento, ele é um cara bem rápido, então é importante para a seleção brasileira ter caras como o Igor Thiago, que a gente não tinha. Então a gente pode observar isso no Brentford, né, da Premier League, que é um clube de segundo, talvez terceiro escalão da Premier League, mas o Igor Thiago consegue se destacar ainda assim nesses elencos mais limitados, nesses times mais limitados. Acredito que após a Copa do Mundo, o Igor Thiago consiga se transferir para um cara que era pedreiro, vou trazer um vídeo sobre isso, mas para um cara que era pedreiro e hoje está representando a seleção brasileira, fazendo um papel de 9 muito interessante, aquele cara que consegue se movimentar para as laterais, ele é um 9, não diria um falso 9, porque ele faz esse papel muito bem, ele protege muito bem, ele tem arrancada, ele tem arranque, né? As pessoas pensam que ele é um atacante estático, né? E ele não é, ele é um cara que busca jogo nas laterais, ele é um cara que busca jogo no meio campo, então a todo momento ele se movimenta, ele não é um atacante estático, ele não é um atacante fácil de marcar. E deu para perceber isso quando ele esteve em campo, porque ele é um cara que chama a marcação, assim como o Endrick, que também fez um bom jogo, mas falando do Igor Thiago, eu tô gostando bastante das apresentações dele aqui. Acredito que ele vai ser titular absoluto? Não, ele não vai ser titular, mas ele vai ser um cara importantíssimo nessa Copa do Mundo. É uma Copa com mais jogos, é uma Copa com mais desgaste físico, é uma Copa que pode exigir dos atacantes muito, o que pode trazer problemas para a seleção brasileira. E quando o Carlo Ancelotti olhar para o banco, vai ter um camisa 21 ou um camisa 9 à altura para substituição. Se for um jogo muito físico que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo, assim como foi esses dois amistosos, né, que a gente teve, vai enfrentar um Haiti que é uma equipe muito física, vai enfrentar seleções mais para frente que tem um físico muito bom, jogadores da Inglaterra, né, que podem porventura se cruzar com o Brasil, e o Igor Thiago vai ser fundamental, ele vai ser um cara para segurar a bola quando a gente estiver passando sufoco no ataque, na defesa. Então quando a equipe adversária estiver atacando, o cara rifa essa bola lá para frente. O Everton fez bastante isso durante o jogo, né? Então rifa a bola, o Igor Thiago vai fazer a parede, ele é um cara que tem uma imposição física muito boa, né? Então a gente vai ter essas opções aí para segurar o jogo. O Igor Thiago vem me agradando bastante, é um cara para ficarmos de olho nessa Copa do Mundo, pode ser um cara importante em jogos muito físicos, né? Ele começou a partida e na realidade ele é um cara, para mim, na minha visão, muito mais para entrar no segundo tempo, para brigar na área. É um cara que tem uma imposição física boa, como eu já disse,
É um cara para brigar na área, é um cara para fazer parede, é um cara para fazer um pivô muito bem feito, é um cara para segurar a bola, né, na lateral, é um cara para descer, para que Vinícius Júnior, para que Rafinha possam subir. Então eu gostei bastante do Igor Thiago, eu acho que ele vai ser um cara importante para a seleção brasileira rumo ao Hexa, mas e nesse jogo eu gostei bastante dele, a gente saiu com mais uma vitória, saiu com mais 3 pontos, não tem como chamar assim, porque não era apenas um amistoso, mas são mais 3 pontos para o Ancelotti, mais visibilidade para as escalações que ele pode ter e para as alternativas que ele vai ter dentro de campo. Tanto que eu não sinto necessariamente a falta do Neymar, e isso é muito importante para nós brasileiros, porque toda vez em que Diniz, em que outros treinadores da seleção brasileira, o próprio Tite, não tinha a opção de não levar o Neymar. Né? O Neymar era a figurinha carimbada como titular absoluto, e quando o Neymar se machucava ou sentia alguma coisa, a gente pensava, pronto, agora acabou, a seleção não tem mais isso. Mas agora não, nesse jogo não. Nesse jogo nós vimos. Não foi uma partida muito boa do Vinícius Júnior, mas nós vemos que temos aí atacantes, né, ou até laterais que se tornam pontas, o Wesley, né, que possivelmente se machucou, esperamos que não seja nada grave, mas a seleção brasileira não precisa necessariamente do Neymar. Mas e você, o que achou do jogo, o que achou do Igor Thiago? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Vai Brasil, rumo ao Hexa. Fui!